Bem-vindo ao primeiro vídeo de matemática no canal Alpha Students. Sejam muito bem-vindos, pessoal. O tema de hoje será Teorema de Pitágoras. Esse é um teorema bem top, na minha opinião. Vale muito a pena nós aprendermos sobre ele, certo? Então, basicamente, resumindo, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Você que nunca viu esse teorema, você pode até se perguntando, como assim? Para que serve esse teorema? Onde se encaixa esse A ao quadrado, esse B ao quadrado, esse C ao quadrado? Pessoal, o teorema de Pitágoras serve para descobrir medidas de triângulos e retângulos, certo? Medidas que não se sabem, não se tem à primeira vista, de primeira mão. Por exemplo, nós temos aqui esse triângulo retângulo. Aqui temos aqui um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus. Esse daqui é um ângulo de 90 graus, certo? Então isso já indica que o triângulo é retângulo, pois possui um ângulo de 90 graus. E todo o triângulo retângulo nós temos cateto, os dois catetos, né? Tem os que chamam de cateto adjacente, que no caso seria esse aqui, e o cateto e o cateto oposto, que seria esse daqui, mas não será útil agora, só nas próximas aulas mesmo que você poderá usar isso. Aulas de trigonometria, esse assunto, mas em teorema de Pitágoras não necessita saber disso, apenas precisa que você saiba qual na parte do triângulo, qual dos lados é hipotenusa e qual é cateto, certo? Sabendo disso, você é a nomenclatura que você precisa saber para conseguir aplicar esse teorema aqui, certo? Aí você pergunta assim, o que são catetos e o que são hipotenusa? Pessoal, a hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. Anote aí, o maior lado do triângulo retângulo. Nesse caso seria aqui. Mas também tem triângulos que tem todos os lados sendo retângulo, que é muito parecido, e aí fica até complicado você saber qual é a hipotenusa, mas é só a hipotenusa, galera. É o lado oposto ao ângulo reto, que seria esse daqui. Para onde abre o triângulo? Você percebe que o triângulo ele abre para cá, ele abre. E o lado oposto ao ângulo 90 graus é esse daqui, onde está localizada a hipotenusa. Então vamos colocar esse teorema na prática. Temos aqui alguns problemas. E a primeira coisa, pessoal, que vocês precisam é saber quem são catetos e a hipotenusa. Olha só, o ângulo reto, que indica que ele é retângulo. E vamos lá descobrir. Vocês precisam saber também o que a questão pede, o que ela quer que você descubra. Nesse caso é essa parte aqui, o x. E o x é a hipotenusa porque ela está lá do oposto ao ângulo 90 graus, certo? Isso aqui é hipotenusa. Nós queremos saber qual é o valor da hipotenusa. E esses dois que sobram são cateto, certo? E aí vamos pegar agora a fórmula, né? Temos A ao quadrado. O A ao quadrado, pessoal, e o B ao quadrado são os catetos. Então esse é cateto e esse também é cateto. Então pegamos um cateto ao quadrado, vamos pegar esse, mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, que nesse caso seria o C ao quadrado, pessoal. O C é o C dessa fórmula aqui, então ela é esse lado aqui e nós não sabemos, então nós colocamos o X, que é o que indica isso aqui, passamos para cá, né? E colocamos deixamos ele ao quadrado. Certo, pessoal? Aqui nós já temos a equação pronta para ser feita, né? Então, 4 ao quadrado, pessoal, é o mesmo que 4 vezes 4, certo? Que seria 16, no caso, certo? 4 vezes 4, 16. Em seguida temos 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, seria 9. Colocamos o mais aqui. 9 igual a x ao quadrado, certo? E agora somamos 16 mais 9 igual a 25 igual a x ao quadrado, certo?
Aí nós precisamos tirar a raiz positiva, a raiz principal, que nesse caso aí, quem entende de equação sabe que o valor seria mais ou menos, só que como nós estamos lidando com medidas, vamos usar só o mais, certo? Então vamos colocar aqui raiz quadrada de 25 e o quadrado aqui. E aí vamos extrair a raiz principal. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, igual a x, porque a raiz quadrada de x ao quadrado vai ser igual a x, certo? Sem dúvida, então aqui x é igual a 5 igual a x, ou x igual a 5, certo? Então aqui seria 5, x igual a 5, certo? Essa é a conta mais famosa do Teorema de Pitágoras. Vamos para a próxima. Aqui, ó. De novo, novamente, ele quer descobrir o valor da hipotenusa, porque do lado oposto. Então aqui é a hipotenusa. Os dois lados, ou os dois valores aqui. Opa, foca aí. O 2 e o 10. Eles são catetos, certo? Então pegamos aqui o 2 ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, certo? 10 ao quadrado é igual a hipotenusa, que é o ponto principal que nós quer, né? A hipotenusa ao quadrado, a incógnita ao quadrado. A incógnita é o valor que a gente não sabe. E o objetivo é descobrir qual valor é esse, certo? Então vamos lá, 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 ao quadrado, é 4, certo? Então mais 4 mais 10 ao quadrado é o mesmo que 10 vezes 10, ou seja, 100, é igual a x ao quadrado. Então 100 mais 4 é igual a 104, igual a x ao quadrado. Extraímos as raízes positivas ou principais, né? Aqui dos dois, e temos x é igual a raiz de 104. Bom, esse aqui é um ponto mais complicado, porque não tem uma raiz exata no número 104, sabe? É uma raiz fragmentada, então quando você não consegue avançar, você para por aqui mesmo, certo? Então aqui a hipotenusa seria raiz quadrada de 104, que é bem próximo a 10. Então esse x seria igual a mais ou menos igual a 10. Então quase o mesmo valor, só que ainda é maior do que esse número, maior que 10. Ainda porque ele é hipotenusa, toda hipotenusa é maior do que os catetos, certo? Apesar de ser bem parecido mesmo, a hipotenusa é maior ainda, ok? Então vamos para essa aqui. Ok, temos aqui hipotenusa novamente, querendo descobrir a hipotenusa, né? Vamos começar aqui com a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto, um cateto aqui, 8 ao quadrado, mais o outro cateto, 6 ao quadrado, certo? Repetimos aqui, igual x ao quadrado, igual a 8 ao quadrado é o mesmo que 8 vezes 8, seria 64, mais 6 ao quadrado é o mesmo que 6 vezes 6, que seria 36, certo? E aí, repetimos aqui, olha só, x ao quadrado é igual a 64 mais 36, de cara isso aqui é igual a 100, um número bem perfeito na minha opinião. Então vamos lá, extraímos as raízes quadradas principais de ambos os lados. Temos aqui x igual a raiz quadrada de 100 e 10. X é igual a 10. Ou seja, esse x aqui ele é igual a 10. E os catetos 8 e 6. Mas aqui nós só damos exemplos só de como encontrar hipotenusa. E se for o contrário, para descobrir um dos catetos, como seria? Temos aqui, olha só,
a hipotenusa, veja só, ela está completa, ela é 10. E um cateto é 8. Só que não sabemos o valor do outro cateto. Mas como vimos aqui, esse triângulo é exatamente igual a esse. Então o cateto será 6. Mas vamos ver como funciona nesses casos em que você vai ter que descobrir qual é o valor de um dos catetos, ok? Então vamos lá. Temos aqui, olha só, a hipotenusa ao quadrada. Se antes a gente não sabia, antes, olha só, nós dá valor de x, porque a gente não sabia. Mas agora a gente sabe, então vamos colocar aqui, 10 ao quadrado é igual aos catetos, olha só, 8 ao quadrado, um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado, olha só. Esse nós não sabemos, então pegamos o valor que tá, é incógnita, certo? E aí, vamos lá, responder aqui, olha só, 100 ao quadrado é menos que 10 vezes 10, 10 ao quadrado, perdão, então daria 100. E temos aqui, 100 é igual a 8 ao quadrado, que é igual a 64, mais x ao quadrado. Passamos esse 64 para a esquerda, porque temos que isolar o x. Então fica 100 menos 64 é igual a x ao quadrado, certo? Aí vamos para cá agora, que não está combinando. Então temos, ajeite aqui, 100 menos 64, que vai dar igual a 36. 36 igual a x ao quadrado, certo? Extraímos a raiz quadrada de ambos os lados, a raiz principal. E como eu disse, poderia ser mais ou menos, mas como nós tratamos de medidas, vamos utilizar a positivas apenas, certo? A raiz quadrada de 36 é 6. E repetimos x. Como vocês viram, olha só, deu 6. Como estava aqui nesse exemplo, olha só. Então, deu o mesmo valor exato. Certo? Muito bem, são exemplos aqui. Resolvemos todos eles. E temos aqui uma pergunta extra. Qual o ângulo indispensável no triângulo retângulo? Qual ângulo você acha que não deve faltar no triângulo retângulo? Bom, pessoal, como nós vemos aqui, todo triângulo retângulo, para ser retângulo, ele tem que ter um ângulo reto. Olha só, ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. Certo? O ângulo indispensável é o ângulo reto. É o ângulo. Eu esqueci de colocar o ângulo reto. 90 graus. Certo? Esse é o indispensável. Pois esses outros ângulos aqui, elas podem variar como for. Mas temos que ter o ângulo reto em todos os triângulos retângulos. E é isso, pessoal, nossa primeira aula, nossa primeira resolução de questões. Olha só uma revisadinha aqui, olha só, um triângulo para ser um triângulo retângulo, ele precisa ter catetos, precisa ter ângulo 90 graus, principalmente, né, primeiramente, é a ideia, e tendo 90 graus ele é um ângulo retângulo, um triângulo retângulo, perdão. Então, nele temos hipotenusa e catetos. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, olha só, é esse, e o cateto é os que restam. E temos aqui exemplos, né, de tentando descobrir de descobrir valor de hipotenusa, e temos aqui um exemplo de descobrindo o valor de um cateto, certo? E agora eu vou deixar na imagem seguir uma atividade para vocês resolverem, para vocês ficarem craques em descobrir hipotenusas e ficar um craque nesse assunto, Teorema de Pitágoras, que eu particularmente acho incrível. Isso aí. Meus agradecimentos ao meu professor de matemática, Genivaldo, e ao Khan Academy, que me ajudou bastante nesse assunto, sabe? Me deixou bem craque em vários assuntos de matemática e até outras disciplinas. Então é isso aí. Até a próxima. Falou, mande bem nos estudos. Até a próxima, galera.